Bom, senhores, nós então concluímos na aula passada a parte de cinemática, né, que diz respeito às trajetórias. Então, eu espero que o que eu espero realmente de tudo que foi dito nas aulas anteriores é que os senhores entendam os efeitos das grandezas cinemáticas e suas, digamos assim, suas relações com a trajetória de um corpo qualquer. Tá legal? Bom, só um minuto. Só um minuto. Então você vai realmente ter muita aplicação, né, desse tipo desse assunto ao longo aí do restante da sua vida acadêmica, seja para quem for para náutica, seja para quem for para máquinas. E a dinâmica começa com as leis de Newton, né, com o assunto leis de Newton. Mas começa antes disso. O que é a dinâmica? A dinâmica, ela é a parte da física que considera, então, a interação entre os corpos. Certo? Então, veja bem, uma embarcação ela está interagindo com o mar, ou o rio, né? Com a água, como um todo, com a atmosfera, ou seja, que você também pode chamar de ventos, certo? Está interagindo, a embarcação está interagindo com as cargas que você coloca, certo? E daí por diante. Então, esse tipo de interação, Newton chamou de interação entre os corpos, entre os objetos, entre a matéria, como tudo, Newton chamou de força. Legal? Então, força pode ser definida como a interação entre os objetos, a interação que existe entre os objetos. Tá certo? E quando Newton categorizou isso e entendeu o mecanismo, por isso que o nome é mecânica, porque é um mecanismo que rege as interações entre os objetos. Quando Newton entendeu isso, então, ele classificou e escreveu isso sob formas de leis, certo? Que são as leis de Newton. O que é uma lei? Vocês devem ter assistido algumas aulas de matemática e o professor falado em teorema, por exemplo. Mas qual é a diferença de uma lei para um teorema? Né? Uma lei é algo que é o princípio, ele não é demonstrado, ele é observado. Tá bom? Então, o fenômeno que é observado na natureza é chamado de lei da natureza. Porque a natureza estabeleceu essas premissas, digamos assim. E essas premissas não podem ser demonstradas ou provadas a partir de premissas anteriores. Certo? Ou seja, elas não são, em princípio, elas não são derivadas de nada, não são consequências de nada, mas estão aí. E você só observa. Então, isso você chama de lei, certo? Bom, então, deixa eu passar aqui. Bom, então, algumas pessoas foram importantíssimas, né? Porque vocês sabem que a ciência ela não é construída do dia para a noite. Se a ciência fosse construída do dia para a noite,
já teríamos uma vacina para a Covid, não é mesmo? Mas você vê, está demorando um ano. Porque um faz um trabalho, chega a uma conclusão, aí o outro cientista pega aquela conclusão e segue um pouquinho à frente e tira uma conclusão um pouco mais profunda, um pouco mais completa do que a anterior, e daí por diante. É assim que caminha a ciência, certo? Então, o estudo do movimento começou. Vocês sabem que o movimento é um fenômeno muito antigo, tão antigo quanto a existência, certo? E é muito observado. Por exemplo, eu estou falando, estou mexendo as mãos agora, vocês estão observando que a minha mão está se movimentando. Então, desde que nós tomamos consciência das coisas, nós observamos o movimento. É diferente, por exemplo, de uma onda eletromagnética. Você não observa uma onda eletromagnética. Por isso que ela só foi estudada, né, a partir lá do final do século XIX, meados do século XIX, na verdade, certo? Agora, o movimento não. Desde que você tomou consciência, você observa o movimento. Então começou com Aristóteles, né? Começou a ter algumas noções, algumas ideias, desenvolver algumas ideias sobre a natureza do movimento. Passou também por Galileu, especialmente a lei da inércia, por exemplo, contribuição fortíssima, que é totalmente não intuitiva nesse ambiente que nós vivemos. Eu já vou falar por quê. E finalmente Isaac Newton, que foi brilhante também e talvez a pessoa que esteja assim, tenha tido uma contribuição, uma categorização, né, de tudo que ocorreu antes. Talvez Isaac Newton tenha enfim, tido maior expressão nesse sentido. Então, aqui eu mostro para vocês os regimes da mecânica, né? Onde nós estamos? Onde Newton colaborou mais? Então, vocês veem o seguinte, vocês podem observar esse quadro aí. Do lado esquerdo você tem uma relação com o tamanho, que vai crescendo, e embaixo você tem a velocidade, que vai aumentando. Então, para cada regime, você tem um regime da mecânica, onde a mecânica funciona melhor, é melhor descrita. Então, por exemplo, nesse primeiro quadro, você teria a física quântica. A física quântica, ou mecânica quântica, é o regime dos corpos muito pequenos, corpos atômicos, né, moléculas, átomos, e que estão a uma velocidade relativamente baixa. Então, se você for aumentando o tamanho e mantendo a velocidade baixa, você vai para a física clássica. É aí que nós estamos. Ou seja, estamos na física dos navios, embarcações que viajam, né, que trafegam a alguns nós, certo? E, obviamente, tem uma dimensão muito maior do que 10 a menos 9 metros. Tipicamente, uma embarcação tem da ordem de 100 metros, então é 10 a 2, certo? Então aí a física clássica começa a funcionar. 10 a 2 é muito maior do que 10 a menos 9, da ordem de 11 ordens de grandeza maior, tá certo? E se você for para velocidades maiores, você tem a parte relativística da coisa, certo? Então nós estamos nesse regime aqui, ó, da física clássica. Para nós é o que vai interessar. Nesse regime, a mecânica é a mecânica newtoniana, tá certo? Nesse regime que nós estamos. Então, como eu falei, a dinâmica, ela diz respeito
a mecânica, aliás, Newton, ele definiu as interações como sendo forças. E as forças, senhores, elas podem ser de duas formas, certo? Elas podem atuar de duas maneiras. Você tem as forças de campo, que atuam por meio de um campo, certo? Vocês devem ter visto em Física 2, a essa altura, bem por alto, o campo elétrico, né? Pelo menos o Ives deve ter conversado com vocês sobre isso. Olha, de vez em quando, só um minuto, de vez em quando o gravador tá pausando sozinho, não sei por quê. Mas enfim. Tomara que dê tudo certo no final. Bom, então, o que seria uma força de campo? Força de campo é uma força onde não há contato direto entre os agentes, entre os interagentes, né? Conforme havia dito, uma força é uma interação entre os corpos, certo? Essa interação ela pode se dar à distância. Nesse caso, existe uma força de campo. Exemplo, campo elétrico. Você tem uma carga aqui, essa carga sente o campo dessa, mesmo que elas não tenham contato. Certo? Outra, muito importante, a força-peso, a força gravitacional, que está nos puxando agora para o centro da Terra. Se você sair um pouquinho do chão, o chão vai te puxar de volta, você fica colado no chão. Por quê? Porque você saiu, você vai sentir uma força de campo. Certo? Essa força, na verdade, sempre existe. Ela está sempre te puxando para baixo. Mas, quando você está em contato, uma outra força te mantém estável. Ok? Uma outra força te mantém estável. Que é a força normal. Mas se você sai, a força ela te puxa. Mesmo que você não esteja em contato com nada. Tá legal? Ok? Então, essa é uma força de campo. E as forças de contato são aquelas que existem através do contato com os corpos. Agora, por exemplo, força normal. O que é a força normal? É a força de contato entre a superfície e um corpo. Certo? Isso nós chamamos de força normal. Quando o objeto repousa sobre uma superfície. Força de atrito. O atrito só existe quando há contato. Certo? Nós vamos falar um pouco melhor sobre essas forças mais à frente. Força de tensão também, né? Você puxa um objeto, esse objeto, por exemplo, você vai ancorar um navio. A âncora está ligada ao navio por meio de um cabo. Então está em contato com o navio. Agora, é bom eu dizer o seguinte, é bom deixar claro o seguinte, a força de contato, se você for olhar lá microscopicamente, ela nunca existe de fato. Por quê? Todas as forças, no fundo, são forças de campo. Então, quando você tem a normal, você acha que está em contato com o objeto. Você acha, mas você não está. Se você for dando um zoom cada vez maior, você vai ver que seu corpo está assim. Ó. O objeto está assim, seu corpo está assim. Se você for aumentando o zoom, você vai ver que ele está assim. Esse é um zoom muito grande, muito potente. Então o corpo está assim. Ó. E você acha que está em contato, mas você está fazendo isso. Ó. Nesse momento que você está sentado na cadeira, se você der o zoom suficiente, você está assim na cadeira. Porque a partir daqui existe um campo na força eletromagnética, nesse caso, que te empurra para cima com intensidade tão alta que você levita.
Literalmente você levita, só que você não observa isso. Como você não tem o zoom suficiente, você está achando que está encostando. Beleza? Mas, então, nesse regime assim, do macroscópico, nós costumamos classificar assim as forças. Vamos lá. Então, as leis de Newton, elas são três. Ok? Existem três. Newton observou três aspectos diferentes relacionados à dinâmica. Certo? O primeiro aspecto, que nós chamamos de primeira lei, é o princípio da inércia. Certo? Que nós já vamos esmiuçar. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica. Aqueles que os senhores em cursinho por aí ou no ensino médio devem ter chamado, ou visto, ou conhecido como F igual a ma. Né? Tá? A segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. F igual a ma. E a terceira é a lei da ação e reação. Aquela que também vocês devem ter ouvido muito já. Certo? Ele publicou em 1687, nesse livro aqui famoso, foi publicado em 3 volumes, né? Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Não existia o nome física na época. Física é mais recente. Era filosofia. Olha que interessante, né? Era uma filosofia. A ciência era uma filosofia. Então, princípios matemáticos. Por que princípios matemáticos? Porque ele começou a equacionar, a colocar em formas matemáticas, né? As leis da natureza. Interessante, né? Bom, então o que a primeira lei de Newton diz? Aqui no slide está o original em latim. Eu vou ler em português. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Certo? Então, se não houver nenhuma interação, se nada estiver te empurrando, te puxando, nada, como por exemplo esse astronauta aqui da figura, então você vai ficar em repouso, mas se em algum momento alguém der um peteleco nele e sair de perto, ele está em repouso, não tem forças. Se alguém der um peteleco e sair de perto, ele vai se mover com um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, que Newton na época chamou de movimento uniforme em uma linha reta, mas hoje em dia chama de movimento retilíneo uniforme. Para sempre. Tá certo? O que a primeira lei de Newton diz? Que isso só vai mudar se vier alguma força, alguém empurrar ele de novo. Ou um planeta. Ele está aqui, aí passou perto de um planeta. Aí a força gravitacional desse planeta, certo? Ou seja, vai surgir uma força e vai começar a mudar a trajetória dele. Ele possivelmente ou vai orbitar esse planeta, no caso das luas, né? Satélites naturais, as luas, orbita o planeta ou cai no planeta. Isso nós vamos ver em gravitação, que depende de algumas condições. O que vai acontecer depende de algumas condições. Certo? Então aqui o rapazinho andando de skate não viu a pedra. Aí nota que uma força foi introduzida na pedra. Foi aplicada a pedra. Que força é essa? Força de contato com a pedra. Então foi introduzida no skate. Certo? Porém, como ele está mais ou menos livre aqui, tem uma força pequena de atrito, né, que mantém ele em cima, mas essa força aqui é muito maior do que essa de atrito. O que aconteceu? Ele seguiu. Por quê? Porque todo o corpo ele tende a
manter a trajetória que ele tinha. Agora, então, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Agora, ele vai encontrar esse cacto aqui, né? Aí, aí deixa de valer a lei da inércia, nesse caso. Porque deixou de valer, não, continuou valendo, mas agora uma força foi aplicada sobre ele e mudou o movimento. Saiu do movimento retilíneo uniforme para o repouso. E o que isso é importante para vocês? Deixa eu ver se esse vídeo vai rodar. Então assista esse vídeo. Vocês acham que esses pilotos aí, esse pessoal que está pilotando o navio, conduzindo o navio, queriam colidir? Mas olha o que acontece. Chato, né? Bom, então, voltando, o que vocês acham ah, que aqueles navios colidiram? Apesar dos condutores provavelmente terem feito tudo a seu alcance para evitar a colisão. Mas por que eles colidiram ainda assim? Esses condutores, esses dois navios aí do vídeo. Por quê? Por causa da inércia, certo? Por causa da inércia. A inércia, a inércia é uma medida, a massa é a quantidade de inércia. Ou seja, para que você... Vamos lá, primeira lei da inércia. O corpo está em movimento. Agora, para que você tire esse corpo do movimento, é preciso, como a primeira lei diz, é preciso que atue uma força sobre ela, né? Para tirar ela do movimento que ela estava. Então está aqui o navio. Aí foi aplicada uma força. Só que tem o seguinte, né? Tem o seguinte: quanto maior a inércia, maior a massa. Quanto menor a inércia, menor a massa. E o que isso significa? Que quanto maior for a massa de um objeto, a massa inercial, em outras palavras, a inércia de um objeto, mais difícil é você tirar ela do seu estado de movimento. Mais difícil para você tirá-la do seu estado de movimento. Então, vamos supor, se você está num caiaque, certo? Está lá num caiaque, na Baía de Guanabara. Você avista uma pedra na sua frente, você vira rapidamente e o caiaque já vai embora. Por quê? A inércia do caiaque é pequena, é baixa, certo? Agora, se você está com aquele cargueiro pesadíssimo, você quer mudar a trajetória dele, ou seja, você quer que uma força, provocar uma força que tire ele do estado de movimento que ele estava, certo? Você precisa de uma força muito maior. Por quê? Porque quanto maior a massa, maior a inércia e mais difícil é tirar um objeto do repouso, tá certo? E a massa, ela é uma grandeza física, como é uma grandeza física, ela tem uma unidade. Essa unidade, então, a unidade de massa padrão é o quilo, certo? O quilo, o protótipo dele
Tem vários, né, espalhados, vários protótipos, várias réplicas espalhadas pelo mundo. E o original ele fica num museu na França. Eu não lembro o nome do museu. Certo? Então, vocês, especialmente vocês, quilo é no sistema internacional, mas vocês provavelmente vão usar muito mais em termos de tonelada do que de quilo, né? Mas saibam que quanto maior a tonelagem, quanto maior a tonelada de um navio, mais difícil é de você então tirar ele do seu estado de movimento, certo? Mais difícil de tirar do seu estado de movimento, portanto vocês sempre têm que levar isso em consideração, né? Porque a antecedência para você verificar algum obstáculo tem que ser, quanto maior o navio, maior tem que ser essa antecedência para você começar a fazer a manobra. Certo, pessoal? Bom, para encerrar, a gente tem também o referencial inercial. O princípio da inércia, ele te conduz a um referencial inercial. Como assim? Porque vão existir, então, vejam bem, vamos lá. Se nas aulas anteriores de cinemática eu falei que o movimento é relativo, vocês se lembram disso, né? Assim como a posição, o movimento também é relativo. Relativo a quê? Bom, o movimento ele depende do referencial. Se o movimento depende do referencial, certo? Se o movimento depende do referencial, significa o seguinte: quando você fala assim, um corpo tende a manter, né, o seu movimento, a não ser que um conjunto de forças atuem sobre ele. Aí você pensa assim, tá, mas ele tende a manter o movimento, você tem que pensar, em relação a que referencial? Concordam comigo que tem que fazer sentido? Porque, bom, se um corpo está em repouso em relação a um referencial, nós vimos isso na aula passada, ele pode estar em movimento em relação a outro referencial. Certo? Então, o que define um tipo de referencial ou outro? Antes de falar o que define, pense comigo na outra situação, numa terceira situação. Então, um objeto ele pode estar em repouso, certo? Está parado. Vocês agora estão parados, certo? Porém, em relação a qualquer um que esteja se movimentando aí, perto de vocês estão em movimento. Isso acho que ficou claro. Agora, uma terceira situação. Imagina agora que você está num carro e você faz a curva, certo? Você fez uma curva num carro. Você estava em repouso em relação àquele carro, né? Você está sentado dirigindo o carro. Quando você faz a curva, todo mundo aqui já fez uma curva, sabe que a curva joga o seu corpo. Se você faz uma curva para a esquerda, o seu corpo é jogado para a direita. Você tende a ser jogado para a direita, certo? Concordam comigo? Então isso significa que parece que existe uma força aí atuando. Ok? Parece que existe uma força, porque seu corpo está sendo jogado para a direita. Mas na verdade, isso nada mais é do que a inércia do seu corpo. Seu corpo estava indo nessa direção, o carro fez essa direção, mas seu corpo quis, como aquele garotinho do skate, seu corpo quis manter esse movimento. Então o carro girou ele para lá, então você sentiu o seu corpo tendendo agora, como o carro já está indo na outra direção, virou à esquerda, é como se seu corpo estivesse tendendo aí para a direita. Certo? Então isso me diz o seguinte, que nesse referencial do carro, não houve nenhuma força sobre mim, em princípio, né?
não atuou nenhuma força, porém eu senti o meu corpo mudando, certo? Agora, se não houve força, olha o que preste atenção no que eu vou dizer agora. Se não houve força, mas a lei da inércia diz: o corpo tende a manter-se em repouso, um movimento retilíneo uniforme, a não ser que exista uma força. Porém, nesse caso do carro fazendo a curva, não houve força, mas seu corpo sentiu uma força. E aí? Mas seu corpo variou o movimento, né? Variou o movimento. Você sentiu uma variação do movimento porque você sentiu o seu corpo sendo jogado para a direita. Mas não houve força. O que houve só foi um carro. Houve uma força no carro, mas não em você. Ok? Então, isso é o que nós chamamos de força fictícia. É uma força fictícia, uma força que não existe, mas é como se existisse, devido ao fato de você estar num referencial acelerado. Isso então nos diz o seguinte, que existem dois tipos de referenciais. O primeiro é um referencial onde a primeira lei de Newton vale, nós chamamos de referencial inercial, ok? Referencial inercial vale a primeira lei de Newton. Perfeito? E o segundo, não inercial. Não vale a primeira lei de Newton nesse referencial. Por exemplo, a Terra, o planeta Terra é um referencial inercial? Não, não é. Porque a Terra, ela está em um movimento curvilíneo, ela gira em torno do Sol. Se ela está em um movimento curvilíneo, nós vimos que existe uma aceleração. E se existe uma aceleração, significa que o referencial está acelerado. Se o referencial está acelerado, ele não é inercial. Você, poxa, mestre, mas então quando eu digo que estou em repouso. Não, você não está em repouso. Você está em movimento acelerado em relação ao Sol. Porém, para situações do cotidiano, né? Está embarcado no navio e tal. Para essas situações que você vai enfrentar, você pode considerar a Terra como se fosse um referencial inercial. Ok? Mas ela não é. Ou seja, não vale a primeira lei de Newton no planeta Terra. Mas onde vale a primeira lei de Newton? Na verdade, é uma lei quase que, vamos colocar assim, quase que teórica, né? Porque dificilmente na prática você pode assim, com precisão máxima, dizer que um referencial é inercial. Mas, por exemplo, se você está lá no meio do espaço sideral, longe de tudo, aí a primeira lei de Newton vale. Se não tiver força nenhuma, você está em repouso, e se tiver, ou você está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Só que nota, mesmo estando no espaço, você tem uma estrela ali, um sol aqui, um meteoro acolá. Tem objetos que enviam a gravitação, a força gravitacional para você. Então você, por mínimo que seja, você está um pouquinho acelerado. Entendeu, espírito? Então, o referencial inercial é muito difícil de você tê-lo na prática. Porém, por exemplo, aqui, se eu estiver olhando aqui em um celular aqui, eu posso dizer que eu estou em repouso em relação a esse celular. Para essas situações cotidianas, pequenas, eu posso fazer essas considerações. Tá legal?
Por outro lado, no referencial inercial não vale a primeira lei de Newton. Olhem para essa figura aqui da direita, certo? Quando o trem se acelera, a bolinha, que em princípio não há, a resultante das forças sobre ela é nula, porque tem uma força para cima e outra para baixo. Né? A resultante de força sobre ela é nula. Porém, a bolinha começa a se mover para cá, certo? Sem que nenhuma força resultante atue sobre ela. Pelo simples fato desse trem aqui, desse vagão, estar acelerado com aceleração para a direita, a bolinha que tende a ficar em repouso, consegue observar aqui, ela tende a ficar em repouso, então o trem acelera, ela fica. Mas para quem está dentro do trem, né, olha para esse observador aqui dentro do trem. O observador não está vendo que o trem está acelerado. Certo? O observador não está vendo que o trem está acelerado. Então ele está vendo a bolinha vindo na sua direção. Aí, o que é isso? Alien Ghost? Atividade paranormal? Não. É a inércia da bolinha tendendo a manter ela em repouso. Então, nesse caso, mas para quem está nesse referencial, a bolinha está se movendo para cá, passou a se mover com uma aceleração para trás. Então, nesse caso desse referencial que está acelerado, não vale a primeira lei de Newton. Beleza? Então, pessoal, para encerrar, eu queria pedir desculpas aí pelos problemas técnicos, tá bom? Vou tentar melhorar isso aí, não sei. Bom, o ideal seria ter uma reunião que durasse, né? Mas muita coisa aconteceu hoje, começou a dar uma esquiada também do nada. Não sei se foi questão de compatibilidade do vídeo que eu mostrei para vocês. Bom, de qualquer forma, por hoje é só. E espero que a próxima seja melhor. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. E até semana que vem. Tchau.